tudo bom? Meu nome é Wellison Melo, seja bem-vindo ao canal Artes Naturais. Hoje, as informações que eu trago para vocês são de muita importância para quem gosta muito de plantas, para nós que cultivamos rosa de deserto e principalmente para nós que preparamos nosso próprio substrato. Portanto, hoje eu venho falar para vocês do que é pH. E pH nada mais é do que o potencial de hidrogênio. Popularmente falando, é a quantidade de hidrogênio que a gente tem em um certo solo. Pode ser de um vaso, pode ser de um jardim, pode ser de uma horta, de um quintal, uma fazenda, seja lá onde for. Se você ler um pouco sobre a anatomia das plantas e a fisiologia das plantas, você vai ver que as plantas precisam de hidrogênio como qualquer outro nutriente. Só que o hidrogênio não pode estar em excesso, senão ele pode causar vários problemas às nossas plantas. E é muito interessante, gente, o pH ele é representado em uma escala que vai de 1 a 14, onde 7 é um número central, é um número do meio. Então quando se faz uma análise de solo que o pH dá de 7 abaixo, isso quer dizer que esse solo está ácido. O hidrogênio em excesso ele causa um fenômeno chamado acidez. E essa acidez, sim, ela é prejudicial às plantas, porque com ela traz o alumínio, e o alumínio é altamente tóxico para as plantas e causam sérios prejuízos às suas raízes. Se a análise do laboratório der de 7 acima, isso quer dizer que esse solo está alcalino. Ele está sem vida, está faltando vida microbiana nele. Mas tem plantas que elas gostam de solo alcalino e algumas gostam de um solo ácido. E outras sobrevivem em solos neutros. Por isso, é bom você fazer uma pequena pesquisa quando você quiser fazer algum cultivo, para saber que tipo de pH aquela planta exige para a sua sobrevivência. As plantas, quando estão em um solo desregulado, elas não absorvem os nutrientes precisos para a sua sobrevivência, porque a reação ácida do solo não deixa o solo liberar os nutrientes, os macronutrientes, que é o ferro, o potássio, o nitrogênio, o magnésio e o cálcio. E assim funciona do lado extremo. Se o solo está alcalino, a planta não consegue absorver os micronutrientes, como o cobre, o molibdênio, o boro, o zinco e o cloro. E quando a análise está no pH 7, ele está no meio, certo? Então ele está em harmonia. O pH, quando está em número 7, ele recebe os macros e micronutrientes de forma harmoniosa, sem excesso. E o que causa, gente, acidez nesse solo são vários fatores. O solo já pode vir naturalmente ácido já de sua origem, do local onde ele foi retirado. Pode ocorrer também a grande quantidade de fertilizantes, principalmente quando são à base de amônia, que eles liberam muito hidrogênio para o solo. Então o solo também vai ficando ácido. Muita rega e muita chuva também pode deixar esse substrato meio desregulado, porque ele pode perder algum elemento que seja algum nutriente que seja muito essencial para a planta, e esse solo pode ficar desregulado. Pode ficar ácido ou alcalino. Isso tudo acontece em um processo natural. Como por exemplo, o meu substrato, ele é um solo arenoso, com muito pouca argila e contém muita matéria orgânica em decomposição. Portanto, eu já sei que esse meu solo é um pouco puxado para o ácido, porque a matéria orgânica dá uma grande contribuição para que venha acontecer a acidez no solo. Então você me pergunta, então a matéria orgânica é boa para a planta? É claro que é. A matéria orgânica é o melhor adubo que existe para qualquer planta. O problema não é diretamente a culpa do substrato ou da compostagem. É porque nesse solo, gente, nós sabemos que aqui tem uma grande vida microbiana e contém também as bactérias, entendeu? Então o que acontece? As bactérias, elas se alimentam, gente, dessa parte orgânica que está em decomposição, certo? E vão liberando ácido para o solo.
Então, como nosso substrato ele é rico em matéria orgânica, então elas vão se alimentar, vão se reproduzir cada vez mais e vão tornando o solo cada vez mais ácido. Portanto, não é culpa direta da matéria orgânica. E a culpa de acontecer um solo alcalino é a falta de matéria orgânica, a falta de vida microbiana na terra. Portanto, fica aquele solo batido sem vida. Amigos, eu fiz esse vídeo sobre pH, procurei resumir o máximo que eu pude para vocês, para que vocês possam entender o que eu vou fazer nas plantas nos próximos vídeos. Por isso é importante, gente, fazer uma análise de solo para você saber como é que está a vida do seu substrato. Por exemplo, tem pessoas que têm uma planta há mais de um ano e dizem: minha planta não está se desenvolvendo, minha planta está feia, não tem floração. Mas tem que ver, gente, o meio em que ela está plantado, o meio da convivência dela, certo? Se esse solo está muito ácido, então o que acontece? As raízes não se desenvolvem, elas não absorvem nutrientes. Portanto, é bom a cada ano, pelo menos, trocar o substrato da sua rosa do deserto. Eu, pelo menos, como gosto de trabalhar as raízes da minha planta, eu deveria fazer o levantamento de Caldex, uma análise nas suas raízes, pelo menos a cada 3, 4 meses. Como eu não tive tempo, eu vou fazer agora com 6 meses. Porque se o nosso solo estiver muito ácido, não adianta a gente estar adubando a planta, gente. Porque, como eu falei, todos os nutrientes que você colocar aqui no substrato, eles vão ficar presos no substrato. As raízes, elas não vão absorver por conta da acidez. E aí a planta vai sentir muito no decorrer do tempo. Isso também não acontece do dia para a noite. Então, gente, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como fazer uma análise do seu solo para saber se ele é alcalino ou se ele está ácido. E você pode saber também se ele está no pH 7, como eu falei, se ele está neutro, que é o ideal para a rosa do deserto. Então, para não ficar um vídeo tão longo só falando, eu gosto de fazer um vídeo quando se tem mais prática. Então eu vou me despedindo aqui. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado e fique com Deus. Tchau.